À noite, fui ao coquetel dos convidados famosos. Aqueles que sempre me trataram como se eu fosse só uma figurante na novela da família deles. O clima estava tenso, todo mundo fingindo educação. Fui até a frente e peguei o microfone. Alguns de vocês já me conhecem, comecei. E alguns de vocês achavam que me conheciam. Atrás de mim, acenderam um telão com uma imagem aérea. Um centro de bem-estar à beira do lago, cabanas maiores, um novo pier para atividades locais. Lá em cima, um nome, Fundo Cecília para Mulheres. Vivian endireitou a postura quando ouviu. É em homenagem à minha mãe, falei, firme. Ela limpou quartos de motel por 16 anos. E me ensinou uma coisa que a família de vocês nunca me ensinou. Respeito se conquista. Não se herda. Vivian forçou um sorriso, mas seu rosto desmoronou. Continuei falando. E antes mesmo do champanhe parar de borbulhar, as reações começaram. Lauren me cercou depois do evento, segurando a bolsa como se fosse um escudo. Acho que houve um mal-entendido, disse, sem fôlego. Sobre a nossa cabine. O contrato de aluguel familiar venceu faz 2 anos, respondi. Ela piscou, nervosa. Mas a Haley disse. Você quer terminar essa frase sob juramento? Ela ficou branca. Eu não gritei. Só entreguei um cartão com o contato da minha equipe jurídica. Subaluguel de R$40 mil naquela cabana, em alta temporada. Não declarado. Talvez seja melhor procurar um contador. Fim de jogo para Lauren. O tio do bem, aquele que um dia tirou sarro dos meus sapatos de brechó, mandou e-mail pedindo para estender o contrato da casa do coração dele. Respondi com um aviso formal de 30 dias para desocupar. A propriedade foi transferida para uma ONG que cuida de veteranos com deficiência. Em julho, a ONG já estava morando lá. Mandei para ele um cartão de agradecimento. E então, apareceu a Vivian. Chegou sem avisar, com colar de pérolas e aquele suéter amarrado nos ombros. Como se fosse uma fantasia de a mulher elegante. Disse que queria conversar, de mulher para mulher. Deixei ela falar por 5 minutos inteiros. Sobre aparências, sobre o que os outros iam pensar, sobre como isso tudo afetava o Owen. Eu ouvi. Assenti com a cabeça. Aí, abri uma gaveta e entreguei um envelope para ela. Lá dentro, tinha tudo. Fotos, e-mails, e depoimentos de 3 ex-funcionárias que ela maltratou. 2 camareiras e uma estagiária. Tudo assinado e autenticado. Uma das funcionárias, ela chamou de tagarelazinha por escrito. Falei com calma. Já resolvi com elas. Mas se você tentar se fazer de vítima, isso tudo vai virar público. Ela ficou pálida, parecia que ia cair. Você tá me ameaçando? Não, respondi. Só tô registrando a verdade. Ela se levantou, mas já não tava com aquela postura toda. Não parecia mais uma estátua, e sim alguém desmoronando por dentro. Quando ela foi embora, eu não senti vitória. Senti leveza. Senti como se tivesse tirado um peso do peito. 3 dias depois, eu estava sentada sozinha no pier. De manhãzinha, com um café na mão. Vendo a neblina subindo do lago. Tudo parado. Como se o mundo tivesse dado uma pausa só para eu poder respirar. Eu não estava mais com raiva. Não estava tentando provar nada para ninguém. Passei mais de 10 anos me encolhendo, tentando caber. Numa família que nunca olhou direito para mim. Agora eu não estava pedindo para ser vista. Eu estava ali, bem na frente de todo mundo. E nenhum deles sabia o que fazer com isso. O Owen foi embora no mês seguinte. Sem brigas. Só roupas dobradas, silêncio nos cantos da casa. E um bilhete. Eu não te vi. E eu devia ter visto. Guardei o bilhete. Não por apego, mas por clareza. Porque a verdade é que, às vezes, o fim não vem com pedido de desculpas. Vem com força. Uma força silenciosa, conquistada, que ninguém pode tirar. Aquela que não precisa sentar na mesa. Porque agora, eu sou a dona dessa porra toda. Eu apertei de leve o garfo.
Não por raiva, mas porque estava chegando a hora. Depois da sobremesa, pedi licença e saí da mesa. Disse pro Owen que ia tomar um pouco de ar. Ele fez que sim com a cabeça, distraído com o vinho, sem nem levantar os olhos. Era melhor assim. Fui até o terraço. O lago brilhava sob a luz da lua. Calmo. Como se estivesse esperando. Peguei o celular. Digitei um nome, Ethan. Ele atendeu na hora. Chefe, é agora. Sim, respondi. Antes de servirem mais vinho. Quero que estejam com a cabeça limpa. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois entendeu. Desliguei. Lá de fora, vi tudo pelas portas de vidro da sala de jantar. O Ethan, nosso gerente geral, caminhou até a frente da sala. Pegou uma colher e bateu suavemente numa taça. O som ecoou. As conversas pararam. Todo mundo olhou para ele. Boa noite, ele disse. Obrigado por estarem com a gente nesse retiro anual de verão do Lakeside Heaven. Este ano começa um novo capítulo aqui no resort. Como parte dessa mudança, temos orgulho de anunciar que o Lakeside Heaven agora tem uma nova dona. E hoje à noite, queremos tirar um momento para apresentar a pessoa por trás dessa transformação. Voltei para dentro bem na hora de ouvir a última frase. Por favor, recebam nossa nova proprietária, senhorita Camille Drayton. Silêncio. Um silêncio total, como se o ar tivesse parado. O Allen ficou travado no meio de um gole de vinho, a taça inclinada, derramando uma gotinha na blusa branca dele. O Marcos me encarou, piscando devagar, como se tivesse esquecido a fala de uma peça. A Hayley balbuciou algo, talvez a ela, mas não saiu som. Vivien continuou com um copo erguido no meio do brinde, sem se mexer, como se o tempo tivesse congelado só para ela. E o Owen, ele só olhava, como se estivesse tentando entender se era verdade, se aquilo estava mesmo acontecendo. Caminhei devagar. Meus saltos batiam no chão de madeira como um relógio. Cada passo era uma batida de surpresa. Sem pressa. Sem sorrisos. Cheguei até a cabeceira da mesa, o lugar de Vivien. Parei ali. O Ethan me entregou o microfone. Peguei com uma mão. A outra, deixei apoiada levemente na cadeira dela. Olhei ao redor da sala. Encontrei o olhar de cada um deles. Quero agradecer a todos vocês, comecei, com calma, por tantos anos de apoio ao Lakeside Heaven. Esse lugar sempre foi cheio de tradição, de família, de lembranças de verão. E agora, também é um lugar de mudança. Pausa. Vocês ainda são bem-vindos aqui. Assim como todo mundo. Essa era a frase que mudava tudo. E deixei ela cair no silêncio antes de continuar. A partir de agora, não vai ter mais desconto antigo, nem reserva escondida, nem upgrade especial. As regras para os hóspedes vão valer igual para todos. Olhei pro Owen por último. O maxilar dele estava travado. As mãos entrelaçadas. Ali estava um homem percebendo que nunca fez as perguntas certas. Qualquer sugestão ou crítica sobre a administração, completei, pode ser enviada direto para mim. Entreguei o microfone de volta pro Ethan. Me virei e saí. Sem aplausos. Sem ninguém dizendo nada. Só silêncio. Atrás de mim, uma sala cheia de gente congelada, segurando os talheres como se fossem armas, e de repente não soubessem mais como usá-las. Cheguei no corredor antes de soltar o ar. Não era alívio. Nem vitória. Era liberdade. No dia seguinte, não fui ao brunch. Deixei que eles ficassem lá, digerindo tudo. Deixei que passassem a fruteira de mão em mão, fingindo que não tinham acabado de perder todos os privilégios que tiveram por anos, sem merecer. Deixei que tentassem inventar alguma explicação nova, menos humilhante, para tudo o que tinha acontecido. Eu não estava interessada. Eu tinha trabalho para fazer. Às 8 da manhã, eu já estava andando pelo jardim com o Ethan. Prancheta na mão, cabelo preso, sem maquiagem. Revisamos os relatórios da equipe, olhamos os pedidos de manutenção nas cabanas e confirmamos a entrega dos móveis novos para a sala de descanso dos funcionários. 2 camareiras me pararam para agradecer.
Eu disse para elas, isso é só o começo. Alguns hóspedes passaram por mim e acenaram com educação. Alguns pareciam confusos. Me reconheciam, mas não sabiam de onde. Tentavam encaixar meu rosto nas histórias que criaram. Ninguém perguntou, você é da família Drayton? E, pela primeira vez em muitos anos, eu não era. Por volta do meio-dia, as mensagens começaram a chegar. O primeiro foi o Lawrence. Oi, podemos conversar? É rapidinho, sobre a cabine. Depois veio a Haley. Nossa, eu não sabia que vocês trabalhavam com hotel. Que demais! Vivian não mandou mensagem. Ela ligou. 2 vezes. Deixei cair na caixa postal. Mas o Owen, ele apareceu na minha porta. Ficou ali parado, com cara de quem chegou atrasado numa reunião sem saber que era sobre ele mesmo. Camille, ele disse, a gente pode conversar? Dei um passo pro lado. Ele entrou, mas não sentou. Ficou em pé, com as mãos no bolso. Por que você não me contou nada disso? Falei com firmeza. Por que você nunca perguntou? Ele piscou, confuso. Achei que não precisava. E ali estava tudo. A frase que resumia nosso casamento inteiro. Ele achava que não precisava. Eu fui direta. Quero comprar um resort. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois riu de leve. Claro que quer. Você sempre sonhou alto, e em silêncio. Uma semana depois, já estávamos olhando opções. Eu não contei nada pro Owen. Ainda não tinha nada concreto. Só números, planilhas, documentos, análises. Trabalho. E eu sabia como trabalhar. A gente encontrou o anúncio do Lakeside Heaven uns 4 meses depois. Era uma joia escondida, com os impostos subindo e os donos antigos perdendo o interesse. Uma combinação perfeita, um lugar com nome forte, mas mal administrado. Aaron descobriu o anúncio antes mesmo de virar público. Você não tá só comprando um resort, ela disse. Você tá comprando memórias, controle de um lugar que eles acham que ainda é deles. Não pensei 2 vezes. Usei boa parte do que eu tinha guardado. Peguei dinheiro de fundos silenciosos, meus trabalhos de consultoria, dividendos dos investimentos, os fundos de índice que eu alimentava há mais de 10 anos, enquanto todo mundo só falava de férias na praia e aluguel de Tesla. Vendi até minha parte numa startup de tecnologia ligada ao zoneamento urbano, que eu nunca tinha usado. Tudo que construí em silêncio estava agora indo para esse projeto. A gente criou uma holding, Arcadia Retriatus Holdings. Um nome neutro, discreto, eficiente. Eu fiquei longe dos documentos, só assinava o essencial. Aaron cuidou da parte visível, das reuniões, das negociações. Eu não queria que ninguém soubesse que era eu. Ainda não. O negócio foi fechado em 6 semanas. A primeira vez que fui ao resort como dona majoritária, fui sozinha. Bem cedo, com a neblina ainda saindo do lago. Entrei no refeitório onde a Vivian, anos atrás, me deu bronca porque eu perdi o açucareiro. Passei a mão no corrimão onde ela sempre se encostava durante os coquetéis de verão. Eu não estava com raiva. Estava calma. Ser dono de algo é uma sensação estranha. Não é barulhento, não é dramático. É apenas definitivo. A partir dali, tudo mudou em silêncio. Trocamos os sistemas de ar-condicionado, aumentamos os salários da equipe, mantivemos o gerente geral, mas fortalecemos toda a operação interna. Tiramos o nome Andrayton da lista de convidados antigos, dizendo que era por causa de uma reestruturação de política. Ninguém perguntou nada. Só acharam que algum grupo corporativo novo tinha comprado o resort. Perdeu o charme, disseram. Mudou o clima. Eu via eles reclamando nos grupos de família. Uma vez, ouvi o Owen lendo em voz alta o que a irmã dele disse. Não é mais a mesma coisa, né? E realmente, não era. Era meu. Quando chegou a hora do retiro desse ano, já estava tudo pronto. Claro que a Vivian correu para dizer que foi ela quem conseguiu reservar os mesmos quartos de sempre às cabanas Lakeview North, 3 suítes, check-in antecipado, champanhe na chegada.
O que ela não sabia era que aqueles quartos tinham sido cancelados e remarcados 2 vezes. E eu mesma tinha aprovado a reserva, pelo valor cheio, sem nenhum desconto. O champanhe? Pensei em tirar, mas deixei. Às vezes, adiar a recompensa tem mais impacto do que negar de vez. Chegamos numa quinta-feira. Tudo igual, os abraços, os brindes, as malas com monograma, os comentários condescendentes de sempre. Ninguém percebeu que eu não passei pela recepção para fazer check-in. Eu estava lá, mas com o gerente, revisando os horários da equipe no meu tablet. Para eles, provavelmente, eu só estava por perto. No dia seguinte, no brunch de boas-vindas, a equipe estava saindo da fila da cozinha quando começaram as reclamações. A Lauren, irmã do Owen, jogou o cabelo pro lado e disse que o pessoal do check-in estava meio frio. A prima dele, a Hayley, reclamou que o manobrista demorou muito. A Vivian comentou que o ovo mexido não era tão bom quanto no ano passado. Ninguém reparou que eu estava sentada na ponta da mesa, tomando meu café em silêncio. Ninguém perguntou onde eu tinha estado na noite anterior. Ninguém perguntou por que eu estava com um tablet aberto com o sistema de gerenciamento do resort ali do lado da minha xícara. Eles estavam ocupados demais falando do lugar como se fosse um parente que se perdeu com o tempo. Antes esse resort tinha personalidade, disse Lauren. Agora é só regras e burocracia. O tio do Ben entrou na conversa. Ouvi dizer que foi algum fundo de tecnologia que comprou isso aqui. Típico. Eles nunca entendem o charme de uma empresa de família. O Owen, sempre querendo agradar, só balançou a cabeça e disse: perdeu a alma. Agora é só sistema. Eu continuei em silêncio. Queria que eles continuassem assim, reclamando de mim sem saber. Achando que eu não era ninguém. Tem uma satisfação estranha em perceber que você virou a fantasma da história dos outros. Que o sistema que eles tanto criticam, é você. Naquela noite, teve o tradicional jantar de sexta-feira. Vivian escolheu um tema, resort elegante. Eu usei o mesmo vestido azul marinho da minha apresentação da pós, de mais de 10 anos atrás. Curiosamente, caía até melhor agora. Sentei ao lado do Owen. Ele não perguntou onde eu estive de tarde. Nem o que eu estava digitando no almoço. Ele nunca perguntava muito. No meio do prato principal, salmão grelhado, o Marcos, aquele primo que riu de mim uma vez por levar guardanapos reutilizáveis no dia de ação de graças, comentou: quem reforma o deck da piscina bem no meio da temporada? Só pode ser amador. A conversa virou bola de neve. Todo mundo tinha uma opinião, uma crítica, uma sugestão. Eu ouvi tudo, calma, quase achando graça. Aí Vivian levantou a taça e disse, com aquele jeitinho dela: só espero que quem comprou esse lugar entenda que famílias como a nossa ajudaram a construir a reputação daqui. A gente não é só hóspede. Somos parte disso tudo. Meu nome é Camille Drayton. Tenho 37 anos e estou sentada no refeitório privado do Lakeside Heaven, um resort de luxo que fica em Montana Pines. Estou sorrindo enquanto minha sogra acena para mim pedindo mais molho. De novo. Como se eu fosse da equipe do lugar. Como se eu não tivesse ajudado com a salada e metade da arrumação da mesa. Como se eu não fizesse parte dessa família há mais de 10 anos. Para eles, principalmente para Vivian, a mãe do Owen, eu sempre fui só a esposa educada e quieta. Aquela que usa sapatilha no lugar de salto alto. Que dá presente prático, não cestas personalizadas. Aquela que mais escuta do que fala. Aquela que, no fim, sempre acaba lavando os pratos enquanto todo mundo relaxa com seus drinks e elogios. Mas o que eles não sabem é que, este ano, eu não vim aqui como convidada. Eu não cheguei só com uma mala e um sorriso no rosto. Eu cheguei como dona do lugar. Fui eu que mudei as regras de reserva que eles reclamaram no café da manhã. Eu sou o motivo de eles não terem ganhado os upgrades nas suítes. Eu cortei o desconto dos antigos convidados da família Drayton e dos amigos deles. Agora, este resort é meu. Eles ainda não sabem disso. Mas vão saber hoje à noite. O problema de ser ignorada aos poucos é que, para quem vê de fora, não parece nada demais. Não é uma briga. É um desgaste.
Acontece nas pequenas coisas, nos silêncios, nos comentários que ninguém lembra de ter feito. Mas eu lembro. Desde que me casei com Owen Drayton, entendi qual era meu lugar na família dele. Não porque alguém falou claramente, mas porque nem precisou. Era do jeito que me perguntavam o que eu fazia da vida, e logo mudavam de assunto antes mesmo de eu terminar de responder. Era como todo mundo achava normal que eu ajudasse a limpar depois do jantar, enquanto os irmãos do Owen falavam de negócios e as mulheres comparavam as reformas das suas casas de praia. Foi também quando a Vivian me apresentou para as amigas do tênis como a esposa do Owen. Ela dizia que eu trabalhava com infraestrutura pro EI, eu nem sei o que isso queria dizer, e depois dava uma risadinha, como se tivesse contado algo engraçado. Mas, na verdade, o que eu faço é bem mais sério. Eu projeto e cuido de grandes obras de infraestrutura, transporte público, espaços verdes nas cidades, recuperação de rios e canais. Nos últimos 12 anos, fui a principal consultora no planejamento urbano em nível estadual. Mas, para a família Drayton, tudo isso virou uma coisa de trânsito. Ninguém nunca me pediu para explicar direito. Nenhuma vez. Nesses encontros de família, que acontecem todo verão nesse mesmo resort, eu aprendi a ficar calma. Vivia e planejava tudo como se fosse um evento de gala. Escolhia os cardápios, mandava todo mundo seguir um código de roupa, combinava vinho com comida. Sempre reservava as melhores vilas com vista pro lago, fazia o check-in antes de todo mundo, sem pedir, e fazia questão de dizer que era amiga do antigo dono do resort. Enquanto isso, eu chegava na sala de jantar com uma tigela de salada de frutas e alguém gritava: "Obrigada, querida. Você pode pegar os guardanapos também?" Ninguém foi cruel comigo. Isso teria sido até mais fácil. O que aconteceu foi pior, fui sendo deixada de lado aos poucos, ignorada com gentileza, como se eu fosse parte da parede. Sempre útil, sempre confiável, mas invisível. No começo eu tentei. De verdade. Deus sabe que eu tentei. Organizei o dia de ação de graças, comprei meias personalizadas para todos os sobrinhos, lembrei de todos os aniversários, fiz cardápios, pintei à mão cartões com os nomes dos convidados pro brunch de Páscoa. Mas nada disso ficou na memória deles. Eu continuava sendo a Camille prática, aquela que chegava cedo, ficava até tarde, e nunca era citada nos e-mails da família. O Owen nunca me defendeu. Não era por mal. Ele só não percebia. Quando eu contava o que a Vivian tinha dito, ou que o primo dele tinha rido do meu sapato, ou que só eu fui chamada para arrastar cadeiras na festa, ele só segurava minha mão e dizia: "Eles têm boas intenções." Virou o lema dele. E depois, virou o meu silêncio. Mas no verão passado, algo mudou. Estávamos aqui de novo. Mesmo resort, mesmo lago, os mesmos móveis do lado de fora. Aí o tio do Owen fez uma piada sobre como eu devia estar economizando muito, já que ainda dirigia o mesmo carro de quase 10 anos. Todo mundo riu. Até o Owen. Eu não. Naquela noite, fiquei sentada sozinha na varanda da cabana, olhando as luzes piscando no lago. E, pela primeira vez, parei de pensar no que eu tinha feito de errado. Comecei a pensar no que eu estava esperando. E foi aí que a ideia nasceu. Não era vingança. Nem queria provar nada para ninguém. Eu queria algo permanente. Algo com o meu nome. Algo que ninguém pudesse ignorar ou apagar. Na manhã seguinte, fiz uma ligação. Não foi pro Owen, nem para uma amiga. Liguei para uma antiga colega de trabalho, alguém que eu não falava fazia quase 5 anos. Ela se chamava Aron. A gente tinha trabalhado juntas num projeto de zona hoteleira ligada ao transporte público em Seattle, antes dela entrar pro mundo dos investimentos em hotelaria. Ela atendeu no segundo toque. "Camille Drayton", ela disse. "Uau, que surpresa!